bom? O meu nome é Guilherme Donadio, eu sou vendedor aqui no Grupo Editorial Pensamento e eu vim apresentar hoje para vocês os nossos lançamentos mais recentes. Começando com um livrinho importado, que já está aqui com a gente tem um tempinho, a gente vai lançar agora, que é O Gatinho Místico, da Valerie Ola. Olha que coisa linda, capa dura, ilustrado e colorido. Para quem já conhece, reconhece aqui que o gatinho dessa ilustração é do Thiago Correia. Thiago Correia é o mesmo ilustrador do nosso Tarô Mágico dos Gatos, que é um dos nossos livros mais vendidos. Neste livro aqui, O Gatinho Místico, a Valerie Ola, que é especialista no assunto, vai apresentar pra gente técnicas de meditação inspiradas e baseadas nos nossos queridos pets, nos nossos gatinhos. Eu, enquanto pai de gata, gateiro, sei como é que os gatos fazem para descansar. Os gatos passam até 18 horas de um dia dormindo. Quem dera a gente tivesse uma vida tão gostosa quanto a deles, mas se inspirando nos movimentos, nas posições, na respiração, na calma e na tranquilidade dos gatos, a Valerie apresenta pra gente aqui técnicas de meditação de vários tipos, técnicas de relaxamento, respiração, visualização e criatividade. Um livro essencial para todo mundo que está começando a praticar magia, para todo mundo que está começando a mexer com oráculos, para quem pratica yoga, para quem gosta de respiração, pranayama, controle, para quem tem essa tendência ao exercício físico e ao exercício que além do físico vai para o espiritual, e para quem já entende do assunto, mas quer usar uma técnica de gatinho. Vou mostrar aqui para dentro para vocês. Técnicas de respiração, tudo bem explicado. As ilustrações, é claro, ponto alto para mim, assim, fazem o livro ficar muito diferente, muito distinto, colorido, ilustrado, explicado. Dicas dos gatos, mantras, descanso, relaxamento, terapias, enfim, tudo voltado aqui para a prática meditativa, só que com os gatos como plano de fundo. Livrão. Indiquem, deixem exposto que vai vender. E já que o nosso assunto é livro capa dura, é livro importado, é livro de coleção, é livro colorido, trago aqui para continuar a nossa coleção aqui da Lindsay Squire, o Bruxaria da Terra. Vocês devem lembrar de ter visto já em loja, entre os nossos mais vendidos, inclusive, Bruxaria e Tarô, Bruxaria e Astrologia, Bruxaria Verde, e agora a gente entra aqui com o Bruxaria da Terra. Nesse livro aqui, a Lindsay Squire vai falar sobre os 4 elementos e sobre como a gente busca a energia dessa bruxaria da Terra, principalmente focada em elementos e em estações do ano. A gente está aqui hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está prestes a sair do inverno e entrar na primavera, uma época de muito poder mágico e também de muitas infecções respiratórias que deixam a gente aí com as vias aéreas ocupadas, mas a gente consegue buscar mesmo nesses momentos energia mística para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa prática mágica. Aqui a gente vai ter as dicas, a gente vai ter os elementos, a gente vai ter as técnicas, a gente vai ter grimórios, a gente vai ter oráculos e a gente vai ter cristais e toda a correlação necessária para a gente ter uma conexão maior com a bruxaria da Terra. E calma, vou mostrar já o próximo livro, Já que a gente está falando da Lindsay Squire, a gente já falou do Bruxaria e Tarô, e finalmente a gente traz aqui pela primeira vez no Brasil o Tarô, que acompanha o livro Bruxaria e Tarô, que é o Tarô Mágico das Bruxas da Natureza. Gente, olha só essa caixinha, pequenininha, ficou incrível. Eu acho que é um dos nossos primeiros tarôs nesse modelo assim, e ficou muito legal, porque o ticket médio dele é mais barato, é mais baixo, é mais fácil de vender, dá para fazer a venda casada junto com os livros da coleção, mas não deixa nada a desejar. Dentro da caixinha a gente tem o livro, que agora é pequenininho. Nesse livro aqui a gente tem um resumo de como tirar as cartas e o significado principal das cartas, tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores do tarô, e métodos de leitura. Além disso, a gente tem aqui, que vem com esse fitilho, as cartas, e vou já mostrar para vocês. O verso das cartas é esse, e a frente das cartas é da mesma forma que elas aparecem no livro Bruxaria e Tarô. Então eu tenho aqui, arcanos maiores e menores, é um baralho baseado em Waite Smith, é um baralho que tem pra gente aqui, principalmente em algumas das cartas, a correlação astrológica elemental,
Então facilita e ajuda bastante na técnica de leitura. Para quem já conhece oráculo, faz a correlação mais rápido, e para quem não conhece, começa a criar ali a ferramenta para no futuro ter uma leitura mais fluida e ser mais fácil de fazer as interpretações. Indico para quem está começando, indico para quem já joga e quer colecionar, para quem vai levar a coleção, sucesso de venda já garantido. Todo mundo ficou muito empolgado quando esse livro bateu aqui no nosso estoque. Continuando com os nossos lançamentos recentes, mas mudando de assunto de meditação, de gatinhos, de livros importados, de tarôs, de oráculos, de bruxaria, a gente entra agora, continuando na espiritualidade, também na editora Pensamento, para compreender as palavras de Jesus e Buda. Aqui para vocês, livrinho pequeno, não é de bolso, mas ele é pequeno. Livro muito gostoso de ler. Marcus Borg e Ray Riggert, entre outros, são os organizadores, professores de teologia, especialistas, professores formados na Inglaterra e Estados Unidos. E a gente tem aqui ensinamentos comparados, tanto da doutrina cristã quanto da doutrina budista. A gente vai ter textos clássicos, a gente vai ter textos como Dhammapada, Bhagavad Gita, Uttara Gita, entre outros textos budistas, e também evangelhos. A gente vai ter aqui os evangelhos do Novo Testamento, comparando os ensinamentos dessas duas figuras, que eram homens santos, que eram homens acima do seu tempo, que eram homens revolucionários, que eram homens que não se contentavam com as normas sociais, que eram homens que estavam acompanhados de discípulos, que eram homens que transcenderam a carne, que eram homens filhos de carpinteiros e de virgens. A gente tem muitos pontos em comum, tanto na parte mística e mitológica, quanto na parte prática e histórica dessas personalidades. Por exemplo, aqui eu tenho ensinamentos comparados. De João 1,17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Já no Vimalakirti Nirdesha Sutra 2, o corpo do Buda nasceu do amor, da paciência, da gentileza e da verdade. Então a gente tem muitos pontos de encontro, muitas convergências entre ambas as doutrinas, apesar de elas se separarem em muitos outros pontos também. A gente tem aqui um guia de ensinamentos para que a gente consiga, dentro desses ensinamentos, escolher o que faz sentido e ter uma vida mais plena e cheia de significado. A gente tem muito mais pontos de encontro do que de separação. Esse livro pode ser recomendado tanto para quem pratica cristianismo, seja lá qual for a vertente, quanto para quem tem uma religião oriental, porque a gente tem ensinamentos essenciais, ensinamentos humanitários e ensinamentos que vão ter a mesma mensagem de plenitude. Mais um lançamento para vocês, agora pela editora Jangada, da Natasha Solomons, que já é autora da casa, uma figura que muitos aqui conhecem, seja pela parte histórica, porque essa figura existiu historicamente, seja pela parte mitológica e mística, que não é esotérica, mas foi criada em volta dessa figura. Trago aqui um novo romance histórico da gente, nossa nova releitura de um clássico, que é Cleópatra. A capa ficou bem bonita, com esses apliques em dourado, super detalhada, e nesse livro aqui a gente tem uma releitura da história da Cleópatra, mas não a história da Cleópatra já consolidada, já mandando em tudo, já desmandando, matando, trazendo os amantes, conquistando territórios, mas da Cleópatra que percebe logo quando jovem que vai ter que batalhar muito para conseguir o que ela quer e conseguir o poder que é dela por direito. A gente vai ter aqui os conflitos entre Cleópatra e seu próprio irmão, a sedução dos romanos, dos gregos. A gente vai ter essa história contada do ponto de vista dela, da Cleópatra, e do ponto de vista de uma personagem criada chamada Servilha, que é amante de César. E a gente vai ter esses dois pontos de vista contando aí entre presente e passado a história da Cleópatra e como ela vai fazer para chegar onde a gente conhece ela por quem ela é. Uma narrativa muito gostosa, muito ágil, baseada na história, mais romanceada de propósito para a literatura. Indico para todo mundo que gosta de grandes biografias, de personagens históricos, de histórias protagonizadas por mulheres fortes e de releituras de clássicos. Continuando com os nossos lançamentos recentes, trazendo agora não um lançamento, mas uma nova edição de um livro nosso. Trago aqui, anteriormente pela Silman e agora pela Cultrix,
o livro Mossad, Os Carrascos do Kidon, do Eric Frattini. Esse livro aqui, de jornalismo investigativo, ele tem o subtítulo A História do Temível Departamento de Operações Especiais do Serviço Secreto de Israel. A gente lançou esse livro originalmente em 2014, estamos lançando a nova edição agora, e essa nova edição foi feita pelo próprio autor em 2021, antes da irrupção do conflito na faixa de Gaza, mais intensificado como está nos dias de hoje. A gente tem aqui um perfil de operações do Serviço Secreto do Mossad, mostrando quais são as técnicas utilizadas e deixando o julgamento a critério do leitor, mas mostrando como foi feito o domínio territorial, o domínio cultural e como foi usada a força militar, política, estratégica, bélica, balística para Israel conseguir os seus objetivos. A gente vai ter uma primeira parte do livro dividida entre as operações, descritas pelos seus nomes, e uma segunda parte do livro que vai falar sobre os membros e os diretores do Mossad e também sobre os primeiros ministros de Israel, com bastante material de pesquisa, jornalismo literário e bastante teoria também e referências bibliográficas para cada um analisar aqui o que acontece. Livro muito importante, muito atual, principalmente no momento em intensificação desse conflito, em falas sobre julgamento, falas sobre o futuro, tanto de Israel quanto de outros territórios da região. A gente tem aqui no Mossad uma base para a gente entender um pouco mais e saber um pouco mais sobre essa parte da geopolítica internacional. E para encerrar os lançamentos recentes, trago também uma nova edição. Pela mágica da tecnologia vai aparecer aqui na minha mão As 5 Leis da Maestria, de George Leonard. Anteriormente publicado com outro título aqui pelo grupo editorial, a gente traz esse livro porque é um momento de se falar sobre evolução, sobre tentativa, sobre aperfeiçoamento. George Leonard, especialista e faixa preta em Aikido, ele aplica os ensinamentos dessa arte marcial. Quando a gente fala em arte marcial, a gente está falando de arte marcial vem de Marte, de guerra, né, usada para guerra, mas ela vai sempre além disso. As artes marciais estão aliadas à filosofia, a uma prática humanitária, a um reconhecimento de quando é necessário usar, e é o que ele faz aqui, falando sobre a maestria, um domínio que a gente tem que ter do corpo, da mente, do espírito, do que está acontecendo ao nosso redor, para usar em outras áreas da nossa vida. Então George Leonard vai aplicar esses conhecimentos do Aikido ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento profissional. É um livro que pode ser lido como autoajuda, um livro que pode ser lido como inspiracional ou de reflexões e vai ajudar a gente a progredir nos nossos objetivos. A gente vai ter os ensinamentos técnicos, a parte prática, a gente vai ter exercícios dentro desse livro, a gente tem também aí um storytelling de como ele chegou até lá, e, claro, os usos, principalmente focados na vida pessoal e na vida profissional. Livro para todo o público de autoajuda, para o público de artes marciais em específico e também para o público que busca livros como O Poder do Pensamento Positivo, Poder Magnético do Pensamento, Hei de Vencer, Alegria e Triunfo, entre outros grandes clássicos do nosso catálogo e do catálogo de outras editoras também, que vão falar sobre a maestria. Inclusive existe um livro com esse mesmo nome, Maestria, né, de outro grupo, que vão falar sobre o aprimoramento dentro das nossas possibilidades e sempre focado em melhorar.